O prefácio de um livro é um elemento fundamental na composição da obra literária. Por isso, ele não pode ser negligenciado. O momento de abrir a leitura e degustar o que está por vir é uma ótima oportunidade para cativar o leitor e fazê-lo criar boas expectativas em relação às páginas seguintes. Mas você sabe como redigir um bom prefácio? Imagina que sua autoria possa ser atribuída a outra pessoa? Conhece os elementos que devem estar presentes em um prólogo bem feito e como o livro ganha com isso? Fica até o final deste vídeo que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. O prefácio é, literalmente, aquilo dito antes do livro. Por isso, tal texto introdutório costuma ser relativamente curto, já que precede a obra e tem o intuito de preparar o leitor para o que virá em seguida. O responsável pela tarefa de redigi-lo pode ser tanto o autor do livro quanto outra pessoa escolhida por ele, por ter atributos que a qualifiquem para falar sobre a obra com propriedade. Muita gente pula esse texto inicial e parte direto para os capítulos principais do livro. Trata-se de um gosto pessoal. Contudo, essa seção ganha seu valor no momento em que oriente a leitura da obra, pois evidencia recortes, contextualiza ideias e provoca reflexões que o leitor poderia não ter durante o processo de leitura. Mas o que deve haver em um prefácio bem redigido? Que efetivamente cumpra seu papel e não o contrário. Vamos ver agora quais são as funções de um bom prefácio. Caso você seja convidado a escrever o prefácio de uma obra ou pretenda se empenhar em escrever o de seu próprio livro, saiba que é importante seguir determinadas prerrogativas. Eis algumas dicas importantes para preparar um prefácio. Apresentar o autor e sua história. Essa é a principal função do prefácio. Se o autor ainda não for conhecido do público ou ainda se estiver lançando sua primeira obra, nesses casos, solicitar a algum escritor mais prestigiado que apresente seu trabalho é abrir as portas para o público. Com o aval do prefaciador, os leitores terão certa garantia de que o livro merece ser lido. Ao redigir o prefácio, conte um pouco da vida do autor, da sua origem e formação, além da composição de sua família, por exemplo, e de fatos relevantes que o levaram à escrita daquele livro. Introduzir a obra. A função básica do prefácio de um livro, qualquer que seja seu gênero ou estilo, e independentemente do fato de o autor ser ou não consagrado, é expor, isto é, apresentar o texto ao público. Em primeira instância, pense nisso como uma vitrine para a sua obra, explicitando para o leitor seus principais aspectos e objetivos e convidando-o a seguir sempre em frente na sua leitura, valendo-se, é claro, de uma boa dose de isenção. Jamais faça críticas no prefácio. Nesse sentido, é importante que o redator apresente de forma sucinta o conteúdo do livro, seu formato, são capítulos, ensaios, contos, fantasia, seus temas principais e os paralelos. Contextualizar a escrita. Um aspecto interessante do prefácio de um livro é sua capacidade de construir, de antemão, pelo menos em parte, o clima e o contexto nos quais se insere a obra. Um livro acadêmico, por exemplo, pode ser contextualizado pelo prefácio no sentido de alinhar as expectativas do leitor com as teorias que serão
desenvolvidas e a situação sócio-histórica no qual o texto principal se insere. Já um romance ficcional, em outra análise, necessita de um prefácio que contextualize as condições em que a obra foi escrita, a fim de elucidar ao leitor as prerrogativas ficcionais, nas quais ela se baseia. Provocar o interesse pela leitura. Não é exagero reforçar. O prefácio de um livro não deve se valer de análise crítica em nenhum nível. Em contrapartida, é possível e recomendável que o redator provoque o leitor a formar determinadas posturas de cunhos analítico durante a leitura da obra. Nesse momento, o leitor está criando expectativas sobre o que vai encontrar. Por isso, o que o autor do prefácio pode fazer é orientar a leitura e pensar elementos que atrelam e atraiam a atenção, sem, contudo, interpretar ou fornecer teorias analíticas sobre o texto. Falar sobre suas inspirações. Se for você o autor do prefácio do seu próprio livro, aproveite esse momento de interação com a pessoa que o lê e exponha para ela de onde partiu a inspiração para escrever. Quando se trata de uma obra ficcional, vale a pena comentar algumas referências em que você tenha se baseado, por exemplo. Jogue limpo com o público, pois caso contrário ele pode desconfiar de algum tipo de cópia. Não é nenhum pecado deixar claro logo no início do texto que a narrativa tenha sofrido influências. Podemos inventar todas as definições de ficção científica, fantasia e terror que nós quisermos. Podemos estipular nossos limites e criar nossos rótulos, mas no fim ainda é a mesma velha história sobre o coração humano em conflito consigo mesmo. Tenha sempre em mente todos esses aspectos ao se propor a desenvolver o prefácio de um livro, ou a orientar a escrita dele por uma outra pessoa, seja em uma obra de autoria própria ou escrita por terceiros. Assim, essa sessão cumprirá o seu objetivo, que é ser aquilo dito antes do escrito. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.